Já. Determinar a equação da reta S perpendicular à reta R, y igual a 3x mais 1, traçada pelo ponto P igual a 4 e 0. Essa equação aqui fica um pouquinho mais elaborada. Para fazer um esboço do gráfico para a gente entender. Não é necessário, é importante quando a gente faz cálculo, fazer desenho. Tá? Eu quero que vocês entendam o que a gente está fazendo aqui nessa questão. Então nós temos aqui um gráfico. Essa equação é uma função positiva, então vou colocar ela inclinada para a direita, passando aqui pelo ponto 1. Esse aqui é o coeficiente linear. Então ela vem passando por aqui. Aí eu tenho uma reta que ele falou, uma reta perpendicular a ela, que passa pelo ponto 4 e 0. Uma reta perpendicular a ela, que passa pelo ponto x4 e 0, aqui, x igual a 4 e y igual a 0. Ele quer a equação da reta vermelha, pessoal. Como é que ele descreve? Pensem bem, a pergunta do problema é determina a equação. Aqui eu tenho a equação R e isso aqui vai ser a nossa equação S. Como é que eu monto uma equação? Existem duas maneiras de montar uma equação. Primeira maneira, você tem dois pontos e faz uma determinante. Não é o nosso caso. Nós vamos ter que ter o quê? Nós já temos um ponto, tem que achar o coeficiente angular da reta vermelha. Mas eu tenho uma ajuda. Ele me disse que a reta verde, essa reta R aqui, ela é perpendicular à outra. Significa, portanto, que é fácil fazer. Vamos lá. Reta R. Primeiro vamos determinar o coeficiente angular dela. Y igual a 3x mais 1. Quanto que é o coeficiente angular da reta R? É igual a 3. Portanto, quanto que vai ser o coeficiente angular da S? Aí tu fala assim, se R é perpendicular, olha o símbolo aqui, a S, significa que os coeficientes angulares delas vão ser inversos simétricos. Sendo inverso simétrico, quanto que vai ser? Se o coeficiente angular de R é igual a 3, quanto que vai ser o coeficiente angular de S? Vai ser o inverso de 3, que é 1 sobre 3, com sinal trocado, ou seja, inverso simétrico. Tudo bem? Então, agora para nós montarmos a equação da reta S, nós já temos o coeficiente angular e nós já temos o ponto que ele me deu. Qual a equação que eu uso para montar a equação? Esse treco aí? Ioiô. Xoxô. Esta é a equação que eu vou usar para achar a reta S. Vai ficar com y menos y0, substitui aqui o 0, que é igual ao coeficiente angular, que é menos 1/3, multiplicado por x menos x0, que é 4. Vai dar quanto? Vai dar y igual a quanto? A menos 1/3 de x mais 4/3. Já deixa assim mesmo, coeficiente, equação reduzida. Ficou claro aqui a ideia? Muito fácil, não é verdade? Vamos fazer outra equação. Vamos fazer outro exercício. Preste atenção. Olha só, exemplo 5. Fala o seguinte aqui. Determinar a equação da mediatriz do segmento, cujas extremidades são A, 0, 0 e B, 2 e 3. O menino estava falando. Henrique, na hora que tu desenha a questão, eu consigo entender. A interpretação, ele não entende o desenho. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma série de coisas aqui. Vamos fazer um desenho, né? Para a gente poder... O William entender. É diferente, pessoal. Olha só. Primeira coisa. Aqui, x, y. O dodói da cabeça, olha para cá, por favor. Aqui, y e aqui, x. Tudo bem? Vamos colocar esses valores, esses segmentos aqui. Ele falou que determina a equação da mediatriz do segmento cujas extremidades são A e B. Primeiro vamos escrever o segmento. Quem é o segmento? O segmento é o A, né? Primeiro, o que é mediatriz? Isso que eu já vou chegar lá. A vai ser o quê? Daqui o ponto 0, 0. E o ponto B, que é o quê? 2 e 3. Aí quando eu montar esse cara aqui, eu tenho um segmento de reto. Lindo, né? Perfeito, olha. Uma onda, Uma leve caída ali.
Obviamente eu não precisava de tudo isso, né? Porque eu só quero, como diz o caboclo, eu só quero o segmento. O segmento ele tem um começo e ele tem um fim. Bom, o que é mediatriz? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, formando um ângulo de 90 graus. Lindo, cara, que lindo, de verdade. De novo, o que é mediatriz? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento, de tal forma que o ângulo que forme é de 90 graus. A pergunta do problema, que é essa relação que ele está pedindo especificamente aqui, é escreva, resumidamente é escreva a equação da mediatriz. Essa é a pergunta do problema. O ponto B, apaguei aqui o ponto B. O ponto B que nós temos aqui, o ponto A, a gente pode achar o ponto médio. Para achar o ponto médio é bem fácil, né? O ponto médio é a média aritmética dos pontos, né? A gente pode fazer de cabeça aqui. Bora lá? Quanto vai dar esse ponto médio? A gente pode fazer de cabeça aqui para achar esse ponto médio. Quanto que ele vai dar? 0 mais 2, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 0 mais 3, 3. E 3 dividido por 2 vai dar 3 sobre 2. Pronto, já achamos o ponto médio, porque o ponto médio é a média aritmética dos pontos. Lembre-se, para a gente achar a equação da nossa reta azul, a gente vai ter que achar o coeficiente angular da reta verde. Tudo bem? Existem duas maneiras de fazer isso. Ou tu acha a equação da reta que passa, a gente tem 2 pontos, a gente vai fazer determinante. Ou a gente vai usar uma formulazinha que eu vou querer ensinar para vocês. Quando nós temos 2 pontos, anotem aí. Como achar o coeficiente angular quando há 2 pontos? É assim, coeficiente angular é igual a YA menos YB dividido por XB menos XA. Fácil, né? Coeficiente angular vai ser igual a quanto? Vai ser 0 menos 2, 0 menos 3, perdão, dividido por... Só um detalhe, é uma coisa óbvia, né? Mas quando você faz o cálculo, você vai colocar YA menos YB e embaixo é XA menos XB, nessa ordem, tudo bem? XA menos XB. Deixa eu apagar isso. Vai ser YA, vai ser 0 menos YB, que é 3, dividido por XA, que é 0, menos XB, que é 2. Isso aqui vai dar menos com menos, vai ficar 3 sobre 2, positivo, tudo bem? Então, o coeficiente angular do nosso segmento de reta é igual a 3 sobre 2. Vamos lá agora. Agora vem a parte mágica. Consequentemente, quanto que é o coeficiente angular da mediatriz? Se é uma reta perpendicular, será o inverso simétrico. Se é uma reta perpendicular, será o inverso simétrico. E o que é o inverso simétrico? É o inverso 2/3 com o sinal trocado. Bom, de novo, já chegamos naquela briga lá, já aprendemos a fazer isso. Quando nós temos, agora nós já temos o coeficiente angular e nós já temos o ponto, que é esse ponto médio aqui. Então, meninas, para montar a equação, como é que eu faço? Fórmula da equação, né? Y menos Y0 é igual a quanto? M multiplicado por X menos X0. Lembre-se, eu quero achar a equação da reta azul. Eu tenho um ponto dela e tenho um ângulo dela, que é menos 2/3. Para descobrir essa equação, eu vou usar essa fórmula. Eu não posso fazer determinante, porque para fazer determinante eu preciso ter 2 pontos que pertençam a essa reta. Eu não tenho. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar Y menos Y0, que no caso é 3 sobre 2, que é igual ao coeficiente angular, que é menos 2/3, multiplicado por x menos x0, que é 1. Eu vou multiplicar, vou fazer MMC, não, deixa eu ajeitar primeiro, tá? Depois a gente faz. Vai
ficar quanto? Vai ficar y menos 3 sobre 2 igual a menos 2x sobre 3 mais 2 terços. Arrumando aqui, em MC vai dar 6, ó, aqui. 6, 6. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 3, aqui vai dar 2, aqui vai dar 2. Vai ficar 6y menos 9 igual a menos 4x mais 4. Cancelando os denominadores, eu vou ter como? Eu vou fazer a equação geral para ficar mais legal, tá bom? Passando tudo, vai ficar 4x mais 6y menos 9 menos 4 igual a 0. Vai ficar 4x menos 6y, com y, tá? Mais 6y menos 11 igual a 0. Dá para simplificar essa equação? Não, não dá. Então, isso aí é a equação geral da nossa mediatriz que nós estávamos propondo. Há alguma dúvida aí? Rapidinho. Quero ver quem é que vai mandar a foto para mim dessa equação reduzida. Tá, ok? Vamos lá, meus queridos alunos. Estudando. Agora, aqui foi o exemplo 5, vamos fazer mais um exemplo. De linguagem um pouco mais complicado, mas o raciocínio é análogo, tá? Vamos lá. Já vamos lá. Determinar o pé da perpendicular baixada do ponto P, menos 7,15, sobre a reta y igual a 3 sobre 2x. A Karine tinha falado assim, o pé onde começa, na verdade o pé onde termina. Tudo bem? É porque eu tenho a reta R, porque funciona assim, olha. Você tem a reta R é esse daqui, que é 3 sobre 2x. Aí você tem um ponto P aqui, que está lá na caixa prega. O que é a perpendicular baixada? O pé da perpendicular baixada. O pé da perpendicular baixada é uma linha imaginária, em que você vai tocar bem aqui nela, de modo que o ângulo forme o quê? 90 graus. O pé é onde termina. Quando ele fala determinar o pé da perpendicular baixada, a gente vai ter que determinar o ponto em que ela toca na reta R. O pé da perpendicular baixada é o ponto em que ela toca na reta R. A gente vai chamar esse ponto aqui de ponto K. Homenagem a Karine. Ficou claro aqui a ideia que eu falei, meninas? O nosso plano vai ser o seguinte. Passo número 1. Eu vou descobrir a reta que passa pelo ponto P. Passo número 2. Eu vou fazer um sistema de equações da reta R com a reta P. O terceiro passo eu vou dar a resposta. Ficou claro que é a ideia? De novo, nós vamos achar essa reta P. Depois nós vamos fazer um sistema de equações da reta R com a reta P. Só um minuto. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos achar a equação que passa pelo ponto P. É fácil, porque se ela é perpendicular, né? Bom, em primeiro lugar, eu sei que o coeficiente angular da reta R é igual a quanto? É 3 sobre 2. Quanto que vai ser o coeficiente de P? Se é perpendicular, vai ser o quê? Vai ser o inverso simétrico. Inverso de 3 sobre 2 é 2 terços. Inverso simétrico é com sinal oposto. O segundo, ainda nesse primeiro passo, eu vou escrever a equação da reta P. Como é que eu vou fazer? Utilizando a fórmula y menos y0 igual a m multiplicado por x menos x0. Vai ficar y menos y0. O ponto P ele já me deu. O ponto P é menos 7,15. Essa questão vai ser um pouco mais elaborada, porque esses números assim, são muito difíceis de trabalhar. Difíceis não, mais trabalhados, são mais complicadinhos. Vai ficar com y menos y0, que é 15, que é o coeficiente angular, que é 2 terços, multiplicado por x menos x0, que é 7. Vou multiplicar todo mundo aqui por 3 para ficar mais fácil. Vai ficar 3y menos 45 igual a menos 2x mais 7. Isso aqui é para tirar o denominador, fica mais simples nesse caso. Então vai ficar quanto? Vai ficar 3y menos 45 igual a menos 2x menos 14. Agrupando aqui,
para poder fazer o cálculo, vai ficar 2x mais 3y menos 45 mais 14 igual a 0. Vai ficar 2x mais 3y menos 40, fazendo de cabeça, 45 menos 14 dá menos 31. Tudo isso igual a 0. Então, eu achei a equação que passa pelo ponto P. Essa equação aqui, que é a equação que passa pelo ponto P. Fizemos o passo número 1, já está ok. Agora o passo número 2, nós vamos fazer um sistema de equações de R com P. Porque a pergunta do problema é qual é o pé da perpendicular, é o ponto de interseção da reta, dessa reta vermelha, é o ponto de interseção dessa reta vermelha com o ponto, com a reta que passa pelo ponto P. Tudo bem? Então, como é que vai ficar esse daqui? Vamos lá. Fazendo o sistema, segundo passo, fazendo o sistema. A equação fica y, a primeira equação é y igual a 3 sobre 2x, e a segunda equação que eu tenho é 2x mais 3y menos 31 igual a 0. Bom, y igual a 3 sobre 2x ficou mais fácil, né? Só substituindo direto. Substituindo, fazendo o cálculo, vai ficar 2x mais 3 vezes 3 sobre 2x menos 31 igual a 0. Observe que eu peguei esse cara aqui e substituí direto na equação de baixo. Eu fiz por substituição. Vai ficar 2x mais 9x sobre 2 menos 31 igual a 0. Resolvendo isso daqui, vai ficar como? Vai ficar 2x mais 9x sobre 2 igual a 31. Isso aqui eu posso multiplicar todo mundo por 2 para ficar mais fácil. Vai ficar 4x mais 9x igual a 62. Isso aqui vai ficar 13. X igual a 62. X é igual a quanto? A 62 sobre 13. Fica assim mesmo, tá? Porque não dá para simplificar isso daqui. Para achar o valor de y, basta substituir aqui. Eu disse que y é igual a 3 sobre 2x. Então, y é igual a 3 sobre 2 multiplicado por x, que é 62 sobre 13. Y vai ser igual a quanto? A 62 sobre 2 dá para dividir. Isso aqui vai dar quanto? 62 dividido por 2, de cabeça vai dar 31. Então vai ficar 31 vezes 3, que é 93 sobre 13. Então já achamos o ponto. Esse é o ponto que a gente chamou de K naquela hora, né? Ponto K, que é 62 sobre 13 e 93 sobre 13. Ou seja, o pé da perpendicular é a interseção da reta perpendicular que passa pelo ponto P com a reta R. Muito obrigado.